Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Regras de Origem em Pauta. Muito bem, pessoal. Nos últimos dias, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os textos negociadores com o EFTA, né? Vamos compartilhar a tela para que vocês encontrem a informação a respeito de onde podem ler os textos. Então, nós procuraríamos por acordos comerciais, tá? Então, buscamos por EFTA, Mercosul-EFTA, texto e documentos do acordo. Ótimo. Um dos pontos, né, um dos elementos que nós temos aqui é a acumulação estendida. E esse termo foi alvo de muitas discussões ao longo dos anos com a EFTA, desde 2019, né, ao todo 6 anos de negociação, especificamente em relação à origem, acerca de acumulação estendida. De forma que agora temos aqui o texto e vocês perceberão uma série de regramentos relacionados à acumulação de origem. Com base nisso, nas dúvidas que surgiram em relação à acumulação estendida com EFTA, recebemos alguns pedidos para falarmos sobre acumulação de origem. Vocês vão se recordar que nos nossos últimos vídeos, na entrevista que fizemos com o Rafael Laurentino, tratamos ali sobre a acumulação de origem, mas nos pareceu importante criarmos um bloco de vídeos especificamente para tratar da matéria. Muito bem. Para isso, eu vou utilizar uma planilha para explicar para vocês as diferenças e especificidades dos acordos em relação à acumulação de origem. Muito bem. Primeiro, o que é acumulação de origem? Como vocês sabem, eu sempre busco trazer exemplos para que vocês vejam de forma aplicada as disciplinas que nós negociamos por parte do governo brasileiro, não é? Em relação às regras de origem. Especificamente, vou dar um exemplo. Eu importo laranjas para produzir suco de laranja no Brasil. Muito bem. Então, veja, eu tenho um insumo que não é brasileiro, que são as laranjas, eu vou colocar de amarelo, que são importadas e processadas no Brasil para serem exportadas. Primeiro ponto, eu posso trazer as laranjas de qualquer lugar do mundo? Não. A origem da laranja, a permissão de utilizar laranjas de outros países para produzir o suco de laranja, ou, exemplo, usar trigo para produzir preparações alimentícias, ou, exemplo, usar autopeças para produzir carros, dependerá do parceiro comercial. Por exemplo, Thales, claro, o Brasil vai exportar o suco de laranja para o Chile. Muito bem, eu posso trazer laranjas do Chile? Posso. Processar e ter um suco de laranja brasileiro para ser exportado para o Chile. Eu posso trazer as laranjas da Argentina? Posso. Por quê? Porque o acordo que temos com o Chile é entre Mercosul e Chile. Ora, a Argentina é parte do Mercosul. Eu posso trazer as laranjas da Colômbia para exportar para o Chile? O produto processado, o suco? Não, não posso. Por quê? Porque a minha relação com o Chile, disciplinada no acordo Mercosul-Chile, ACE 35, Acordo de Complementação Econômica número 35, não permite essa acumulação. Muito bem. Nesse sentido, entendendo que a origem do insumo acumulado dependerá do acordo, né? A possibilidade de usar este insumo. Nós agora vamos falar sobre os tipos de acumulação. Então, vamos escrever tipos de acumulação de origem. Lembrando que o nosso objetivo é chegar até EFTA. Mas para isso, como sempre, vamos aqui aos poucos, passo a passo, descortinando a disciplina, tá bem? Então, tipo de acumulação. O primeiro tipo de acumulação, tendo como exemplo ainda o ACE 35, eu vou colocar aqui em cima. Melhor,
eu vou trazer para vocês uma realidade mais próxima. Vamos falar do Mercosul, Acordo de Complementação Econômica de número 18. Tá bem? Muito bem. Então, essa primeira parte, essa introdução, já está superada e, portanto, eu vou excluir. Ok. Tipos de acumulação de origem no Mercosul. A primeira possibilidade que nós vamos conversar é sobre a acumulação. Então, primeira possibilidade, primeiro caso, acumulação de materiais. Materiais. Então, veja, eu vou seguir no exemplo do suco, tá bem? Eu vou trazer a laranja da Argentina, mais Paraguai, mais Uruguai, né? Membros do Mercosul. Vou processar o suco, então aqui vou ter o suco de laranja no Brasil, e vou exportar o suco para o sócio, inclusive, eventualmente, para aquele que me forneceu a laranja. Exemplo, eu adquiri a laranja da Argentina. Muito bem, eu exporto o suco para a Argentina, nenhum problema. Esse suco ele passa a ser considerado como brasileiro. Perfeito, Thales, agora está claro. E por que a acumulação de materiais? A acumulação de material, eu tenho um material originário, que é a laranja. Tá bom? Vamos ver isso no texto? Eu acho que é sempre importante vocês terem as bases legais. Então vamos lá. Novamente, acordos comerciais, Mercosul, regras de origem. Vamos para o protocolo adicional. Ou seja, o protocolo que regulamenta o regime de origem do bloco. Nós temos aqui no artigo de número 11. No nosso artigo de número 11. É muito importante que vocês também sejam capazes de ler os acordos, de entender os acordos. Por isso, eu acho importante sempre fazer com os textos. Artigo 11, acumulação entre Mercosul. Vejam aqui, olha. Para cumprimento dos requisitos de origem, os materiais. Então, vejam, materiais originários, nós temos a laranja. Tá? Materiais originários de qualquer estado parte, da Argentina, do Paraguai ou do Uruguai. Que tenham adquirido tal caráter, de acordo com o artigo 4º, e que se incorporem a um determinado produto. É exatamente o nosso exemplo. Esse material originário, que é a laranja, se incorpora. Agora, ele será parte do referido estado parte, do referido estado parte produtor. Ou seja, no nosso exemplo, do Brasil. Essa laranja, originária de algum dos estados partes do Mercosul, passa a ser considerada como originária do Brasil, já que ela foi processada no país. Muito bem. Aqui resolvemos o primeiro tipo de acumulação. Acumulação de materiais. Agora, nós trabalharemos o segundo tipo de acumulação. Acumulação de processos. Olha que interessante. Aqui eu vou mudar o exemplo. Eu vou trazer da Argentina, por exemplo, um tecido de algodão. Tá bem? Muito bem. E aqui no Brasil, eu vou processar esse tecido. Então, eu vou ter uma roupa de algodão. Até aqui está claríssimo, correto? E vou exportar essa roupa para a Argentina, Paraguai e Uruguai. Eventualmente, eu vou exportar novamente para a Argentina. Muito bem. O que acontece? Se esse tecido de algodão for originário, vamos para o primeiro caso, dos materiais, correto? Mas, no nosso exemplo, esse tecido de algodão não é originário. Não, Thales, não. Por quê? Porque esse tecido de algodão, ele é chinês, tá? E lá na Argentina? Na Argentina, houve, por exemplo, apenas uma lavagem. Esse tecido foi lavado na Argentina e exportado para o Brasil. Primeira pergunta: esse tecido de algodão tem direito à preferência tarifária? Não.
Vamos marcar de vermelho. Não tem direito. Não terá acesso ao certificado de origem. Esse produto não pode ingressar no Brasil com preferência. Por quê? Porque ele não é originário. Se fosse originário, eu consideraria como brasileiro por meio da acumulação de materiais. Muito bem. Em que pese não ter origem, em que pese não poder gozar das preferências tarifárias, esse produto, a lavagem, essa parte do processo, que eu vou marcar com uma outra cor para vocês terem isso presente, essa lavagem, essa parte do processo, ela pode ser contabilizada no cumprimento da regra de origem do produto produzido no Brasil. Então, não entendi, Thales. Vamos lá. Vamos supor que a regra da roupa de algodão é máximo conteúdo importado de 45%. Então, max não. Máximo conteúdo importado de 45%. Muito bem. Eu comprei o tecido de algodão, por exemplo, da Argentina, por $50, tá? E eu estou vendendo a roupa para a Argentina por $100. Ora, eu tenho 50 sobre 100, 50% de máximo conteúdo importado. Por que máximo conteúdo importado? Relembrando, porque esse tecido é chinês. Vamos lá, vamos marcar. Ele é chinês, tá? Não cumpriria origem, em princípio. Mas, como eu posso considerar os processos no Mercosul como tendo acontecido no país de exportação do produto final, roupa de algodão, se essa lavagem, por exemplo, custou $7, tá? Eu poderia considerar que o tecido importado corresponde apenas a 50 menos 7, $43. $43. Então, eu teria 43 sobre 100, 43% de max non, e, portanto, como eu sempre digo, a mágica aconteceria e esse produto seria considerado originário. Por quê? Porque por mais que eu não possa acumular o material, já que o tecido de algodão não é argentino, eu posso acumular os processos no Mercosul. Muito bem, pessoal? Excelente. E aí nós chegamos à terceira forma, que é a que nós temos negociado com o EFTA, a acumulação estendida. Muito bem. Thales, está claríssimo. Entendi que os materiais são acumulados porque são originários. No caso dos processos, eles não são originários, os materiais acumulados, mas eu acumulo o processo, ou seja, parte do valor agregado àquele material não originário, no nosso exemplo da China, o tecido de algodão. E agora? E a acumulação estendida? Eu estou curioso, porque eu quero entender como é que vai ser essa relação com EFTA no próximo vídeo. Já já voltamos, pessoal. Muito obrigado e até logo.